Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança especial de Natal, né, Rê? A gente hoje vai conversar sobre a celebração de Natal e queremos convidar você para pensar sobre esse tema conosco. E, gente, só posso dizer que vai ser muito bom, por vários motivos. Porque eu tô com a Fabi e eu amo vocês, ouvintes, amo o Natal e amo demais os nossos convidados de hoje. Então não tem como não sair uma delícia esse programa. Vem com a gente. Hoje o nosso tema, então, é celebrando o Natal e nós, nessa data, comemoramos de várias formas, né, Rê? A gente faz celebrações em família, com os amigos, há muitas memórias, né, da infância. E nós convidamos para esse episódio tão gostoso, para nós tão festivo, um querido casal amigo nosso aqui da rádio, que estão lá em missão na Itália, na CRC, não sei se é assim que se fala, Rê. Tierti. Isso, tem que ter um sotaque, né? Que é a Paula Ferreira e o Walter Fernandes. Sejam muito bem-vindos ao Mulheres de Esperança novamente. Oi, gente, é um prazer sempre estar com vocês, viu? Uma pena que vocês não estão aqui com a gente. Concordo plenamente. Eu também concordo. Pra ficar melhor, só se a gente tivesse lá ou eles aqui. Mas confesso que lá não seria nada mal, né? A gente fazia Mulheres de Esperança sentado na casa deles, tomando um cafezinho, como recentemente... Comendo uma coxinha da Paula. Pude fazer. Ai, que delícia, né? E para falar sobre o Natal, que é uma data que eu também gosto muito, e a Renata também, queria saber de vocês como que era a celebração de Natal na família de vocês. Se as famílias têm costume de comemorar, qual as memórias gostosas que vocês têm que vocês poderiam compartilhar com a gente? Natal é um tempo de se dividir também, né? Essa parte eu não gosto muito, porque tem que ir na casa da sogra, tem que ir na casa da mãe, ou faz alguma coisa na própria casa, tenta juntar todo mundo. Mas na infância a gente se reunia na casa da minha tia, que é uma casa grande ainda, e ela fazia tudo que é muito tradicional nessa época de Natal, né? Então tinha uma árvore gigante, muito bonita, os presentes, e aparecia lá um tal de Papai Noel. Minha avó geralmente deixava dinheiro dentro da meia pra gente. Então ela já sabia que era muito mais fácil a gente escolher um presente do que, de repente, tentar agradar. Então, essa é uma memória boa também de Natal, a ceia bem farta, graças a Deus também. E era assim. E você, Walter? A parte da minha mãe, principalmente, a família era muito grande, então eram 7 filhos, então cada um tinha 3, e aí juntava todo mundo. Quando você ia ver, tinha na casa 30, 40 pessoas, então era... Né? E as casas na época, né? Tinha menos essa coisa de apartamento, mais de casa terra mesmo, ou sobrado, enfim. Então juntava todo mundo e cada um levava um pouco e assim ia, né? Assim seguia a celebração, enfim, uma noite que para a gente, quando criança, era uma noite de diversão, na verdade, né? O que passava para a gente é a lembrança que a gente tem de criança, então ficou muito isso para mim, de um encontro bem grande, cheio de gente, que era divertido para nós, porque nós éramos crianças, então era a oportunidade de juntar os primos e tal. Fica muito, né, nesse lado, né, a memória minha, por exemplo, na infância. E a parte do meu pai era uma família menor também, mas sempre tinha celebração ali com os tios e com os primos, então fica muito essa memória, né, de celebrar tanto na noite quanto no dia do Natal, o que é diferente aqui na Itália, por exemplo, né? Que tem ali, cada região faz o seu modo, cada um... Alguns celebram só à noite, outros só no dia de Natal, enfim, mas são costumes. Recentemente eu compartilhei essa experiência de Natal com o pessoal da classe. A gente está fazendo aula de italiano numa escola, numa associação ligada à prefeitura, e é uma escola para estrangeiros. Então, imagina a riqueza da aula que a gente tem. E a professora estava falando, olha, vai chegar o Natal, a gente vai fazer uma festa de Natal, a gente quer chamar vocês. E eu perguntei para ela, como é que é o seu Natal? Como é o seu Natal na Itália? E ela comentou das
diferentes regiões da Itália, como que é. Alguns, como o Walter disse, fazem a ceia à noite, outros só o almoço. Mas quando eu contei para ela que muitas vezes no Brasil a gente faz a ceia, aí depois tem o almoço, aí já fica para o café, né? E aí pede uma pizza à noite e vai para o cinema. Aí ela ficou um pouco assustada. Ela falou, vocês levam bem a sério o Natal, né? E ainda sobre isso, lá do Natal na escola, depois vocês vão ter que contar as experiências, porque eu acho o Natal uma excelente oportunidade para falar de Cristo, né? É festa, é celebração, é alegria, mas que data, né? E eu lembro que quando eu era criança, o que eu achava fantástico do Natal é que todo mundo entrava nos elevadores, né? Com alguma coisa, segurando algum prato, e todo mundo sorrindo, todo mundo arrumado, perfumado, então eu já achava aquilo muito legal. E aí eu lembro a primeira vez que eu entendi mesmo o significado do Natal, assim, eu lembro que nossa, a gente tinha ido na igreja e a gente saiu de lá e fomos direto pra casa da minha tia. Eu olhava, assim, as luzes brilhando, eu achava tudo muito lindo. E aí passou a ser minha data, tipo, predileta. Ai, muito mais do que o aniversário, porque o Natal, eu entendi, todo mundo que entendeu tá celebrando juntos. Que coisa maravilhosa, né? E a parte do dividido, Paulo e Walter, foi difícil, eu lembro quando comecei, né, a namorar com o Luiz, porque já dividi entre a família do meu pai e a família da minha mãe. Passa um pouquinho tal, mas com quem vai passar meia-noite? Tinha toda aquela coisa, né? Não, mas com você vai almoçar? Almoçar não era tão importante quanto passar meia-noite. Então, não, esse ano passa meia-noite com tal família. Aí, quando veio a família do Luiz, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu falava, eu só quero ficar em casa lendo a Bíblia, eu não quero ir pra nenhum lugar, porque era tão cansativo. Então, fica 1 hora na casa de um, 2 horas na casa de outro, aí sai pra ir. E hoje em dia eu acho que a gente fez uma estratégia muito boa, que na parte por exemplo, hoje que a gente tá gravando esse episódio, em dezembro, nós vamos comemorar o Natal com a família do meu pai. Como não tem mais meu avô, quero unir a todo mundo, os primos todos vão se unir para fazer um crepe e é a nossa celebração de Natal. Com a família do meu esposo, com a família dos meus primos, todo mundo, 30 pessoas para comemorar o Natal. Com a família da minha mãe, a gente vai comemorar no dia 15 o Natal. E com a família do Luiz no dia 25 mesmo. Então, acho que a gente, tipo estilo Paulo e Walter, se é pra comemorar, vamos fazer o mês inteiro. Comemora o Natal dezembro todo. Cada final de semana é um grupo. E por isso que a gente sempre diz aqui, eu costumo falar para as pessoas, para mim Natal é todo dia. E se não for assim, não vale, né? Não é só uma reunião das pessoas, é Jesus, ele é o centro. E se ele não for o centro, tem alguma coisa errada. E antes de a gente ir para as próximas perguntas com eles, quero ouvir os testemunhos. Fabi, quero saber de você também. Quando você era pequenininha, o que era o Natal e o que é hoje para você? Eu tenho essas mesmas recordações que eles, da casa bem cheia, né? Eu já compartilhei, acho que em outro programa, que meu pai trabalhava na área da cozinha, então ele já ficava, assim, 2 dias antes, marinando tudo, preparando. Não deixava ninguém chegar na cozinha, ninguém chegava, era sagrado aquele ambiente ali pra ele. E aí ele cozinhava e todo mundo, claro, queria passar a ceia de Natal lá em casa, né? Pra aproveitar a ceia, que era muito farta, muito gostosa, porque ele cozinhava desde o prato principal, entrada, sobremesa, tudo, ele fazia tudo. Então, eu tenho essa recordação da casa bem cheia, do amigo secreto, das crianças, né? Com aqueles olhinhos assim, esperando a hora de chamar o nome delas, né? E sempre ficavam por último, porque os adultos queriam brincar, tirar um sarro, né? Mas depois que eu conheci a Cristo, com certeza, tornou, então, uma data muito mais significativa, principalmente, eu acho que reflexiva, né? Algo que eu não fazia antes, depois que eu conheci a Cristo, é realmente... Durante o período do Natal, no dia do Natal em que eu estou preparando algo para minha família, geralmente a gente passa em casa, eu, meu esposo e minha filha, pensar mesmo sobre essa, por mais que seja uma ceia simples, não tenha nada muito, né, especial, assim, grandioso, mas a gente ter essa reflexão do que é o motivo do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, que realmente aí sim vale a pena celebrar. E enquanto você está ouvindo esse episódio, vamos lançar um desafio? Paula, Walter, Fabi, reta final de ano, né? Bota uma foto aí do último Natal de vocês, ou como é o Natal de vocês. Coloca aí nos nossos comentários, né, no canal do YouTube, o Natal de vocês, tá bom? Se você estiver ouvindo o episódio exatamente no Natal, tá se arrumando para ir pra festa, bota lá a tua selfie saindo para comemorar o Natal, que a gente quer ver como que é para você essa celebração. E aí eu quero saber para vocês, foram para uma terra estrangeira e normalmente nessa época do ano ninguém tá visitando aí vocês, né? Nem a mãe, nem o pai, nem vocês vêm para cá. Como que vocês adaptaram ao Natal apenas os dois?
Na verdade, a gente, no Brasil, tinha muito essa coisa de, precisa passar a data com a família, precisa isso, precisa aquilo. Aqui, muitas vezes a gente viaja, a gente teve um dos nossos melhores natais, na verdade, foi em Perúdia, que é uma cidade um pouco mais aqui ao centro da Itália, e a gente chegou ali no dia 24, Fazia frio. estava um frio danado, lascado, chovendo. Nós tínhamos alugado um apartamento pequenininho ali. Era um quarto, né? Era um quarto, na verdade, era um quarto e banheiro, né? E não é nem o apartamento inteiro. E aí aconteceu que a gente saiu para tentar comprar alguma coisa para comer, compramos alguns pedaços de pizza e voltamos para o apartamento. E foi esse o nosso Natal. Um dos melhores, né? E aí até entra um aspecto que para a gente é muito forte, né? Que a Fabi estava falando da simplicidade. Eu vejo tanta coisa em volta do Natal, né? E da celebração do Natal. A gente é bem crítico, para falar a verdade. Às vezes a gente passa até de chato aí, a Paula. A gente estranhou até. Mas peraí, a Fabi, a Pri chamaram a gente para falar sobre o Natal. Mas eu já sabia que você não colocava nenhuma botinha vermelha na sua casa, porque ela já tinha dito isso pra mim. E aí eu fiquei falando, eu vou te dar uma botinha vermelha. Eu não vou colocar, eu vou te dar. Só pra você colocar alguma coisinha que ela já me dizia que ela não montava árvore. Mas a ideia era justamente essa, de trazer vocês por conta de a gente não ficar falando o que todo mundo faz. Falar a essência, né? O que é importante ser feito. Então, continue aí contando. Não, então a gente passa o Natal às vezes de uma maneira muito simples, às vezes longe de casa. A gente não tem planos para o Natal, geralmente. Às vezes as pessoas chamam e a gente às vezes se preocupa muito, né, com a celebração em si. E a gente é muito crítico porque justamente entra naquele ponto que muitas vezes a gente enche a nossa mesa, a gente prepara, e aqui não vai nenhuma crítica para quem gosta de comer comida do Natal, para quem gosta de enfeitar a sua casa, tá? Não quem é quer isso. comer arroz Mas com é uva só uma passa, reflexão. né? Sem problema. Exato. Para quem gosta de uva passa ou não no arroz, enfim, não sei porque coloca uva passa no arroz, mas enfim. Mas não uma crítica exatamente a isso, mas é por que nós fazemos, né? Então, muitas vezes nós fazemos uma mesa cheia de comida, né, que não tem espaço quase para se mexer de tanta comida que a gente coloca, monta a árvore de Natal, coloca o presente embaixo, faz um amigo secreto, um amigo ladrão, o inimigo secreto, que seja, coloca a luzinha de Natal, coloca a vela, coloca a guirlanda, coloca tanta coisa. E aí eu até lembrava de uma passagem que inclusive está em Apocalipse, né, quando João ele é inspirado pelo Espírito Santo e aí Jesus fala com a igreja de Laodiceia, uma coisa que muitas vezes, uma frase que a gente usa muitas vezes para a gente fazer evangelismo, mas que não é para evangelismo, é para a gente mesmo que já conhece a Cristo. E Cristo fala assim para a igreja de Laodiceia: olha, eis que estou à porta e bato. Isso é muito forte porque Cristo, na verdade, estava de fora da igreja. E às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa vida, isso vale não só para o dia de Natal, mas para todos os dias. Eu acho que o Natal é só um reflexo do que é a nossa vida. A gente coloca tanta coisa no dia de Natal que a gente deixa Cristo para fora. Cristo, inclusive, perdão, ele é até um pouco indesejado por nós, né? Ele é quase que um estorvo muitas vezes. Desculpa trazer essa palavra, mas a gente às vezes cria tantas coisas e cria o amigo secreto, e cria o momento da ceia, e cria aquilo, e cria isso para tapar buracos, porque nós não queremos Cristo. Talvez nós queremos só fazer uma rápida oração antes de comer, para lembrar que é um dia de Natal, mas nós não queremos Cristo de verdade. E a gente faz isso também na nossa vida quando nós criamos muita coisa para fazer, né? Inclusive até fazendo missões, você pode viver isso também, vivenciar essa história, para você preencher a sua rotina, porque você não quer Cristo, porque você não quer Jesus na sua ceia, você também não quer Jesus na sua vida. Você só quer celebrar, né? E o protagonista ele fica de fora, simplesmente ele fica de fora. E ele fica à porta, e ele bate, e ele diz: olha, vocês se sentem tão autossuficientes, pessoal de Laodiceia, mas você se sente tão autossuficiente, Walter, você se sente tão autossuficiente, Paulo, que a sua celebração, a sua festa, ela não tem espaço para mim. Então, a gente, desculpa trazer de novo, né, trazer esse tema, mas eu acho que é muito importante a gente refletir
e a gente se arrepender, né? Para a gente ter um Natal de verdade e poder ter dias, né, em que nós celebremos não só um estar juntos, mas que nós celebremos Cristo, para que Ele tenha espaço na nossa mesa. Tira um pouco, talvez, leve um peru a menos, leve um prato a menos e deixe um espaço para Ele à sua mesa. É um exercício que a gente pode fazer nesse Natal, inclusive, é pensar e talvez executar. Bom, se eu não tiver aquela árvore, ainda é Natal. Se eu não tiver aquela comida, ainda é Natal. Se eu não tiver um presente, ainda é Natal. E antes de a gente ir para o próximo bloco, você falando disso, né? Tira um peru à mesa para que tenha mais espaço. Eu lembro de um Natal, um dos mais marcantes de quando eu era pequena. A gente estava indo passar o Natal na família do meu pai, que era em Cotia, então a gente tinha que atravessar assim a cidade, né? E aí eu lembro que meu pai viu uma família ali pedindo e mas a gente já tá atrasado. Meu pai, não importa. Parou, saiu, comprou bujão de gás naquela época, né? Comprou bujão de gás, o leite, as coisas, tal, né? E aí a gente chegou atrasado, todo mundo, vocês atrasaram? E meu pai olhou pra gente, a gente olhou, tudo bem. Porque, e é isso, né? E assim, o Natal pra gente é lembrar por que a gente tá celebrando, senão não faz sentido nenhum, né? E eu espero que o seu Natal seja repleto de sentido. A gente vai voltar no próximo bloco com mais perguntas, né? Mas para que justamente você prepare o seu coração para ter esse Natal que vai ser inesquecível. A gente volta já já. Voltamos a esse episódio tão especial hoje sobre celebrando o Natal. E no primeiro bloco a gente já foi convidado a realmente tornar essa data mais reflexiva, pensando sobre o motivo, né, que é o nascimento do nosso Salvador, que veio se relacionar com a gente. E eu penso também que, depois da palavra que o Walter nos trouxe no último bloco, a gente vive o Natal ali na comemoração, lidando com relacionamentos, né? Pessoas, amigos, familiares, e como a gente tem cultivado esses relacionamentos durante o ano, né? Às vezes tem pessoas que você só vai encontrar na ceia de Natal. Uma tia, uma prima, né, um amigo. Mas como que é durante o ano? Né? Deus veio se relacionar com a gente se encontra na ceia para se relacionar, mas durante o ano a gente não se relaciona. Então, vale aí uma reflexão para a gente ter sobre essa celebração. E a gente segue com esse papo gostoso aqui. E eu queria conversar com vocês o seguinte. Nesse período, como vocês falaram, a gente se preocupa com muitas coisas, né? Geralmente as pessoas se preocupam com muitas coisas. É presente, é decoração, é se vai passar na igreja, até que horas que vai, o que vai levar para comer, quem vai convidar, quem não vai convidar, se vai dividir a família, se é dia 25, se é dia 24. São tantas coisas que a gente vivencia. E como que a gente faz para a gente não ficar apegado, então, a essa tradição e realmente se inspirar sobre a essência do Natal e fazer uma ceia, no caso, uma reunião que agrade aí o Senhor? A gente precisa, primeiro de tudo, olhar talvez para o primeiro Natal, né? O primeiro Natal, eu acho que não tinha luzinhas, né? Também A luz das estrelas. a luz das estrelas, a gente não tinha ali holofotes, a gente não tinha uma mesa farta. E quando a gente olha para aquele primeiro Natal, a gente, inclusive, ele ocorre numa terra distante, né? Num lugar que era tido como menor. A gente precisa lembrar que o profeta Miqueias, no capítulo 5, ali, né, versículo 2, ele disse que, Belém Eufrata, você não é menor, né? Não é menos importante. A gente precisa lembrar do que realmente é importante. A gente precisa olhar para o Senhor. A gente precisa relembrar a história sempre, sabe? E havia ali corações rendidos, né? Acho que ali o cenário, corações rendidos, admirados com o milagre, com o amor de Deus ali revelado. Gente, é muita coisa. E numa cena que tem poucos personagens e que tem o personagem principal, você tem pouca coisa ao lado. Eu acho que isso que o Walter falou da gente retornar ao primeiro Natal e fazer essas reflexões, né? Fazer essas reflexões todos os dias, porque todo dia, eu repito, todo dia é Natal para a gente que conhece Cristo. Então, acho que voltar a se relacionar, como a Fabi disse, com Deus é a principal coisa. E você talvez se perguntar, né? Eu tenho vontade de dividir isso com outras pessoas,
Eu faço uma comparação muito, muito breve aqui. Quando Jesus nasce, eles estão em Belém, mas posteriormente eles precisam fugir. E a gente aqui vive um ambiente aqui na Itália em que você tem, inclusive a gente estava falando daquelas aulas de italiano, nós temos pessoas que vêm para cá como refugiadas, né? A gente tem a oportunidade de contar para aquelas pessoas que um menino recém-nascido, há mais de 2.000 anos, ele foi um refugiado, né? Que ele precisou fugir. Claro, tudo, e é importante a gente sempre contextualizar e colocar dentro da teologia correta de que Deus ele tem o controle de todas as coisas e ele não... esse menino, né, toda essa agenda estava perfeitamente alinhada com Deus, né? Essa é a agenda de Deus, mas lembrar de contar essas pessoas de que aquilo que elas estão sofrendo hoje, na verdade, aquele menino que nos nasceu, o menino que nos foi dado, né? Esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele passou pelas mesmas coisas e ele é o nosso Natal. E ele é a nossa esperança e por isso nós podemos falar também dessa esperança para essas pessoas. Talvez se perguntar no nosso coração se nós temos essa vontade, se nós temos sempre essa atitude de compartilhar com os outros o nosso Natal. E se nós não estamos tendo essa vontade, essa gana realmente de compartilhar, porque talvez o nosso Natal não esteja centralizado, ele não esteja em Cristo. E falando em agenda, meninas, esse Natal a gente não vai passar na Itália, assim como o ano passado a gente não passou na Itália, a gente passou em Portugal. E, mais uma vez, um convite de uma ouvinte nossa, Raquel Gonçalves, que era de Nantes, na França, e agora está em Setúbal, junto com o Policarpo, seu marido. Em Portugal. O Policarpo, um querido, mas ainda não conhece o Senhor. E como eles mudaram de casa, eles estão muito agradecidos. E eles falaram, vocês não viriam? Esse convite veio do Policarpo também. Vocês não viriam aqui para fazer um culto de Natal? Então, assim, é isso. É compartilhar Cristo nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz no dia a dia. Menos falar e mais agir. É o que eu gosto de fazer. Mas a gente atendeu esse pedido, a gente vai para lá. A gente está correndo, fazendo a nossa agenda, né? O dia tem 24 horas, mas a gente está fazendo render, até dando essa entrevista para vocês, fazendo esse dia render, para que a gente chegue lá com tranquilidade e possa falar do amor de Deus para o Policarpo. E para quem tiver seus vizinhos ali também quiserem participar, Raquel, você vai ter um problema. E teriam mais perguntas para serem feitas aqui, mas nosso tempo é curto, mas essa reflexão é super importante, né? O que você ressaltou também, Walter, a questão de, olha aquele momento, ele era tão sagrado, por mais que o mundo lá fora não estivesse entendendo nada, e por mais que Jesus já soubesse que depois ele ia ter que fugir para o deserto, mas aquilo precisava parar e os anjos precisavam cantar e a gente precisava ficar de boca aberta. Não importa que depois, talvez você esteja até passando, né? Às vezes por um luto, por um momento difícil, mas diante do milagre que é o Deus encarnado, a gente só pode se render e adorá-lo, né? E use a oportunidade, como a Paula tá falando, e o Walter aqui pra gente... Você foi convidado, as pessoas estão sedentas, né? Aproveita a oportunidade para falar. Tenho certeza, né, que nessa época do ano também as pessoas ficam com o coração um pouco mais aberto para ouvir e a gente não pode perder essa chance. E a gente vai para a reflexão no próximo bloco. A celebração de Natal tem atravessado gerações e algumas culturas. Depois de 400 anos, o silêncio profético foi quebrado com o nascimento de Jesus Cristo. Nessa data, celebramos que o nosso Senhor Jesus Salvador chegou. Aleluia! Ao mesmo tempo em que essa celebração tem a ver com a festa, a comemoração, cores, luzes e alegria, ela também tem a ver com amor, doação, promessa cumprida e com você como indivíduo. Pelo amor que Deus tem pela sua vida e a importância que Ele dá, Jesus não teria vindo cumprir as Escrituras e deixar a sua glória, desapegar do seu poder e majestade para estar aqui entre nós e servir com tamanha disponibilidade. O Natal nos lembra que há esperança, a novidade de vida, a reconstrução de histórias e há recomeços. Jesus nasceu e viveu uma vida comum como eu e você.
Foi um bebê que chorou e foi acalentado e ensinado por Maria e José. Viveu em família, aprendeu com o pai o ofício da carpintaria, comeu coisas gostosas, fez amigos e teve dias difíceis. Também ficou triste e muito cansado. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Deus conduz toda a nossa história e Ele movimenta reinos, períodos e o que for necessário para cumprir o seu propósito. Que neste Natal você celebre a vinda do Salvador que nasceu por amor a você, para te curar e te dar uma nova vida. Não se perca em tradições vazias, mas que você carregue durante o próximo ano em seu coração diariamente a alegria de uma vida redimida ao lado de Jesus. Um Feliz Natal! E a gente chega no final desse episódio e o que a gente fala para você, ouvinte, é que mais do que aquelas luzinhas do pisca-pisca, né? Cristo falou que nós somos a luz do mundo. Então, que para onde você for, onde você passar, se estiver com 2 pessoas, estiver numa casa cheia, que você aproveite a oportunidade para brilhar, para falar do amor de Cristo, assim como a Paula e o Walter vão fazer por lá. A gente ora por vocês já por esse momento. Depois voltem para compartilhar aqui como é que foi. Não esqueçam de compartilhar também as histórias de vocês e que a gente fique que nem criança, com a boca aberta, lembrando do que ele fez, como aqueles que foram levar os presentes, né, ali encantados de participarem de algo tão milagroso. Queridos, muito obrigada por estarem conosco aqui. Já estão convidados para voltar. Paulinha e Walter, agradeço de novo por vocês estarem aqui com a gente. Agora eu queria pedir que vocês divulgassem a rádio que vocês estão para o pessoal poder acessar também, poder conhecer rede social, a rádio, como que funciona. CRC Rádio Cristiana, você pode entrar ali no Instagram, por exemplo, e ali no Instagram tem um link, né? E nesse link você encontra acesso para YouTube, para Facebook, Instagram, Twitter, X, né? E outras, Spotify, onde tem também os podcasts e todas as redes sociais. Então, no Instagram, CRC Rádio Cristiana, assim em português mesmo. Aí você vai encontrar, é um logo que tem rosa, preto, enfim, o predominante é o rosa, você vai encontrar rapidinho, CRC Rádio Cristiana, você segue a gente. Compartilha o conteúdo também. Exato. E a gente ali declara o Natal de Cristo Jesus todos os dias com a sua palavra e por meio de vídeos de amigos preciosos que nos ajudam nessa empreitada. Um beijo, queridas ouvintes. Feliz Natal, Paulinha, Walter. A gente ama vocês. Feliz Natal. Feliz Natal, bom Natal. Bom Natal para vocês todos. Até o próximo episódio. Até lá. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.